O que muita gente viu naquele empate sem gols entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena foi apenas um time lutando para sobreviver depois de 2 expulsões. Mas, olhando com mais atenção, existe algo muito maior por trás daquele resultado. Existe uma ideia, uma construção silenciosa, quase invisível durante o jogo, mas que fez toda a diferença no resultado final. E tudo isso passa diretamente pela mente de Fernando Diniz. Desde o apito inicial, o clássico já mostrava sinais de que seria intenso, disputado, com muita carga emocional. Mas ninguém poderia prever que o Corinthians teria que enfrentar praticamente 2 jogos dentro de um só. Primeiro, o desafio natural de encarar um rival organizado e competitivo. Depois, a necessidade de se reinventar completamente após perder jogadores importantes em campo. A expulsão de André ainda no primeiro tempo mudou completamente o cenário. E quando Mateuzinho também deixou o campo mais tarde, a situação ficou ainda mais crítica. O que parecia um roteiro pronto para uma derrota acabou se transformando em um verdadeiro laboratório tático. E é exatamente aí que começa o diferencial. Porque enquanto o adversário enxergava um time fragilizado, o Corinthians começava a executar algo diferente. Não era desespero, não era apenas resistência, era uma resposta organizada. Diniz deixou claro após o jogo que a entrega da equipe foi determinante. Mas quando ele fala em espírito de luta, isso vai muito além de correr atrás da bola. Existe uma intenção por trás desse discurso. Existe um alinhamento entre mentalidade e execução. Porque lutar sem organização é só desgaste, mas lutar com propósito vira estratégia. E foi exatamente isso que aconteceu. Cada jogador em campo parecia entender perfeitamente o que precisava fazer. Não houve desespero, não houve correria sem sentido, houve posicionamento, houve leitura, houve disciplina. E isso não surge do nada, isso é treinado, mesmo quando o tempo é curto, como o próprio Diniz destacou. Outro ponto que chama a atenção é a conexão com a torcida. Quando o técnico fala que time e arquibancada jogaram no mesmo tom, ele não está apenas fazendo um elogio protocolar, ele está descrevendo um elemento que influencia diretamente no comportamento dentro de campo. A pressão vinda das arquibancadas, o incentivo constante, tudo isso ajuda a manter o nível de concentração elevado, mesmo em momentos críticos. E nesse tipo de cenário, a mentalidade faz toda a diferença. O Corinthians não entrou em campo apenas para se defender, entrou para competir. Mesmo com todas as dificuldades, o time não se entregou em nenhum momento, e isso cria um efeito psicológico também no adversário, porque o Palmeiras, acostumado a controlar jogos, encontrou um time que não se desorganizou. A parte tática, no entanto, é onde o plano realmente se revela. Diniz destacou a importância da versatilidade dentro de campo. Jogadores como Garro tiveram funções diferentes das habituais. Isso não só surpreende o adversário, como também cria alternativas dentro do próprio sistema. Já Yuri Alberto teve um papel fundamental, se adaptando conforme a necessidade da equipe. Quando veio a segunda expulsão, a resposta foi imediata. O Corinthians se reorganizou em 2 linhas de 4, compacto, fechado, difícil de penetrar. Não havia espaço entre as linhas, não havia facilidade para infiltrações. Tudo era pensado para reduzir ao máximo as opções do adversário. E aqui está um dos pontos mais importantes. Isso não foi improviso. Pode parecer, para quem assiste de fora, que o time apenas recuou por necessidade. Mas existe uma enorme diferença entre recuar por necessidade e recuar com organização. O Corinthians fez a segunda opção. Cada jogador sabia exatamente onde estar, sabia quando pressionar, sabia quando recuar, e isso exige treinamento, comunicação e principalmente confiança no que está sendo executado. Outro detalhe relevante é a capacidade de adaptação. Em um jogo normal, já é difícil fazer ajustes táticos durante a partida. Em um clássico, com pressão máxima, isso se torna ainda mais complicado. E mesmo assim, o Corinthians conseguiu se ajustar rapidamente. Diniz mencionou que o elenco conseguiu absorver as orientações mesmo com pouco tempo de treino. Isso mostra um nível de entendimento que vai além do básico. Mostra um grupo que está começando a assimilar a proposta do treinador.
E quando um time entende o que está fazendo, mesmo em situações adversas, ele se torna muito mais difícil de ser batido. O Palmeiras, por outro lado, encontrou dificuldades para quebrar esse sistema. Mesmo com vantagem numérica, não conseguiu transformar posse de bola em chances claras. E isso gera frustração, porque a expectativa natural era de domínio absoluto. Mas o futebol não se resume a números. Ter mais jogadores não garante vitória. E esse jogo foi um exemplo claro disso. A organização defensiva do Corinthians neutralizou as principais armas do adversário. Fechou espaços, bloqueou linhas de passe, dificultou finalizações e, quando necessário, contou também com a entrega individual de cada atleta. Outro ponto interessante é a capacidade de adaptação. Em um jogo normal, já é difícil fazer ajustes táticos durante a partida. Em um clássico com pressão máxima, isso se torna ainda mais complicado. E mesmo assim, o Corinthians conseguiu se ajustar rapidamente. Diniz mencionou que o elenco conseguiu absorver as orientações mesmo com pouco tempo de treino. Isso mostra um nível de entendimento que vai além do básico. Mostra um grupo que está começando a assimilar a proposta do treinador. E quando um time entende o que está fazendo, mesmo em situações adversas, ele se torna muito mais difícil de ser batido. O Palmeiras, por outro lado, encontrou dificuldades para quebrar esse sistema. Mesmo com vantagem numérica, não conseguiu transformar posse de bola em chances claras. E isso gera frustração, porque a expectativa natural era de domínio absoluto. Mas o futebol não se resume a números. Ter mais jogadores não garante vitória. E esse jogo foi um exemplo claro disso. A organização defensiva do Corinthians neutralizou as principais armas do adversário. Fechou espaços, bloqueou linhas de passe, dificultou finalizações e, quando necessário, contou também com a entrega individual de cada atleta. Outro ponto interessante é a capacidade de adaptação. Em um jogo normal, já é difícil fazer ajustes táticos durante a partida. Em um clássico com pressão máxima, isso se torna ainda mais complicado. E mesmo assim, o Corinthians conseguiu se ajustar rapidamente. Diniz mencionou que o elenco conseguiu absorver as orientações mesmo com pouco tempo de treino. Isso mostra um nível de entendimento que vai além do básico. Mostra um grupo que está começando a assimilar a proposta do treinador. E quando um time entende o que está fazendo, mesmo em situações adversas, ele se torna muito mais difícil de ser batido. O Palmeiras, por outro lado, encontrou dificuldades para quebrar esse sistema. Mesmo com vantagem numérica, não conseguiu transformar posse de bola em chances claras. E isso gera frustração, porque a expectativa natural era de domínio absoluto. Mas o futebol não se resume a números. Ter mais jogadores não garante vitória. E esse jogo foi um exemplo claro disso. A organização defensiva do Corinthians neutralizou as principais armas do adversário. Fechou espaços, bloqueou linhas de passe, dificultou finalizações e, quando necessário, contou também com a entrega individual de cada atleta. Outro ponto interessante é a capacidade de adaptação. Em um jogo normal, já é difícil fazer ajustes táticos durante a partida. Em um clássico com pressão máxima, isso se torna ainda mais complicado. E mesmo assim, o Corinthians conseguiu se ajustar rapidamente. Diniz mencionou que o elenco conseguiu absorver as orientações mesmo com pouco tempo de treino. Isso mostra um nível de entendimento que vai além do básico. Mostra um grupo que está começando a assimilar a proposta do treinador. E quando um time entende o que está fazendo, mesmo em situações adversas, ele se torna muito mais difícil de ser batido. O Palmeiras, por outro lado, encontrou dificuldades para quebrar esse sistema. Mesmo com vantagem numérica, não conseguiu transformar posse de bola em chances claras. E isso gera frustração, porque a expectativa natural era de domínio absoluto. Mas o futebol não se resume a números. Ter mais jogadores não garante vitória. E esse jogo foi um exemplo claro disso. A organização defensiva do Corinthians neutralizou as principais armas do adversário. Fechou espaços, bloqueou linhas de passe, dificultou finalizações e, quando necessário, contou também com a entrega individual de cada atleta. Outro ponto interessante é a capacidade de adaptação. Em um jogo normal, já é difícil fazer ajustes táticos durante a partida. Em um clássico com pressão máxima, isso se torna ainda mais complicado. E mesmo assim, o Corinthians conseguiu se ajustar rapidamente.
Diniz mencionou que o elenco conseguiu absorver as orientações mesmo com pouco tempo de treino. Isso mostra um nível de entendimento que vai além do básico. Mostra um grupo que está começando a assimilar a proposta do treinador. E quando um time entende o que está fazendo, mesmo em situações adversas, ele se torna muito mais difícil de ser batido. O Palmeiras, por outro lado, encontrou dificuldades para quebrar esse sistema. Mesmo com vantagem numérica, não conseguiu transformar posse de bola em chances claras, e isso gera frustração, porque a expectativa natural era de domínio absoluto. Mas o futebol não se resume a números. Ter mais jogadores não garante vitória, e esse jogo foi um exemplo claro disso. A organização defensiva do Corinthians neutralizou as principais armas do adversário, fechou espaços, bloqueou linhas de passe, dificultou finalizações, e, quando necessário, contou também com a entrega individual de cada atleta. Outro ponto interessante é a capacidade de adaptação. Em um jogo normal, já é difícil fazer ajustes táticos durante a